Fala, torcida vascaína, vamos para mais uma notícia, trazendo aqui tudo sobre a posse de Pedrinho no Vasco da Gama, o que ele vai fazer em relação a reforços, a negociação com a 777 e mais. Bora aqui com comentários do programa ESPN FC, dos canais ESPN, créditos totais ao canal da ESPN Brasil. Pessoal, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Comentem aí o que acharam de Pedrinho chegando, como dirigente do Vascão, Vasco que está, a todo vapor no mercado da bola, ainda precisa de um volante e um zagueiro. Payet está fininho e agora, será que Payet vai arrebentar com a camisa do Vasco? Vamos ver aqui. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Acontecer, dele ser ouvido. Quando você tem 30%, você fica numa situação um pouco delicada no momento. Mas eu acho bom ouvir. Para quem tem o passado que ele tem, para quem tem a história que ele tem, para quem pode apresentar até novidades e sugestões para a diretoria da empresa que administra a 777, eu espero que isso aconteça. Mas vai ser realmente uma caminhada que ele vai ficar muito mais voltado para o associativo do que para o futebol. Porque o futebol tem quem manda. E ele gostaria de ser ouvido também no futebol. É um trabalho árduo que ele vai ter e eu desejo muita sorte para o Pedrinho. Muita sorte mesmo, porque vai precisar. E, além de tudo, muita sorte para o Vasco da Gama, O Vasco da Gama ainda precisa se reforçar. Talvez esse seja um momento que ele poderia ajudar, conversando com as pessoas. Tem lá o Alexandre, que pode ouvir o Pedrinho, Tem outras pessoas que podem ouvir o Pedrinho. E eu espero que isso aconteça, porque o Pedrinho tem muito a apresentar e eu estou sentindo que ele está cheio de boas intenções, Cheio de mostrar a sua paixão como vascaíno para o torcedor do Vasco. Ozinho, antes de ouvir o Lugano aqui, vou tocar essa bola em você, que também já viu esse Vasco por dentro, Eu fico pensando, eu acho que ele vai ter dificuldades, mas não seria inteligente dessa SAF, que injeta o seu dinheiro, o dinheiro dela como empresa no futebol, ouvir um cara que já conhece esse clube há mais tempo, que já entende o que pode ser feito ali dentro, em vez de fazer disso um duelo? Então, Dani, eu acho que assim, ouvir, ao contrário do que o Pascoal disse, eu acho que eles vão ouvir. A minha dúvida é se eles vão executar aquilo que eles vão ouvir do Pedrinho. Porque o Pedrinho, assim, o Roberto Dinamite, para mim, é o maior ídolo da torcida do Vasco, do clube, do Vasco da Gama. Mas o Roberto Dinamite, quando foi presidente, era aquele clube que o associativo que falava mais alto, tinha uma guerra muito grande política dentro do clube. Eu, quando fui auxiliar técnico do Jorginho, vivi isso. Assim, o presidente que perde, ele não aceita a derrota. O resto do mandato do que ganhou, ele fica trabalhando como uma oposição e contra de tudo. Eu acho que ele tem que trabalhar assim, porque ele é benemérito, ele é sócio do clube, ele tem que estar ali fiscalizando, olhando, mas torcendo para que a coisa dê certo também, contribuindo para que a coisa possa acontecer. Viu alguma coisa errada? Tem lá o conselho, tem a votação, então ali é o momento de falar, de colocar tudo a limpo, mas havia essa guerra. E o Roberto Dinamite teve muitos problemas, porque quando ele ganha a eleição do Eurico Miranda, a guerra continuou no mandato todo. E vice-versa também, quando o Eurico ganhava, tinha muito isso. O Pedrinho, que é ídolo também da torcida do Vasco, mas a postura dele, o jeito dele, e como agora a SAF é que comanda o futebol, essa briga política ela diminuiu ali. Porque o interesse era sempre o futebol. Sim. Sempre o futebol. E agora os caras queriam se aproveitar para aparecer com o futebol, que a maioria deles queriam era isso, se diziam Vasco da Gama, como é em outros clubes. Se diz muito torcedor, mas ele quer estar ali para aparecer, para ganhar o glamour, para ser chamado de presidente. É muito oba-oba e pouca ação. Então hoje, o Pedrinho tem uma imagem muito boa que ele já conseguiu uma coisa. Essa turma de ficar ali só atrapalhando, ele até está unindo essa turma, essa galera.
Então, a parte do clube associativo, ele está conseguindo já unir. E a postura dele falar do diálogo, o Pedrinho tem muito isso. Eu estou falando por conhecer ele há muitos anos. Eu joguei com o Pedrinho, a gente jogou junto no Palmeiras. Então eu conheço ele desde garoto, né? Então sempre foi um garoto humilde, um cara sério, um garoto correto, um profissional. Os problemas que passou na carreira, um craque de bola, que infelizmente as contusões o atrapalharam muito, mas sempre um atleta profissional na acepção da palavra. E continuou assim a sua vida, se preparando, estudando, esclarecido, diferenciado no meio, querido por todos, né? É um cara que tem uma imagem limpa. E aí eu acho que os caras da 777, principalmente o Alexandre Matos, gente, que é da bola, é malandro, é cascudo, claro que ele vai escutar, né? Tem uma turma com o Pedrinho ali, tem uma turma que é mais agitada, né? Tem uma turma que é mais briguenta, né? Mas assim, o Pedrinho como líder, você vê que a entrevista dele vou partir sempre para o diálogo, vou sempre buscar ajudar, colaborar, vendo o lado do Vasco. E o clube ainda tem 30%. Então ele tem ali nas reuniões o poder de estar falando, de estar conversando. E eu acho que o Alexandre Matos vai escutá-lo, vai escutar o Edmundo, né? O Felipe está trabalhando hoje como treinador do Volta Redonda, mas está ali no grupo também. O Carlos Germano, estavam todos na apresentação do Pedrinho, craques do Vasco da Gama, campeões, histórias lindíssimas. E que com o comando do Pedrinho, acredito que vai ter uma abertura maior. Agora, cabe esse grupo, e eu espero que o Alexandre Matos, que é da bola, escute mais e trabalhe junto com eles para até resolver alguns problemas na parte do futebol, nas contratações, nos investimentos, que vai ser bom, muito, mas muito bom para o Vasco da Gama. Tirar o ego, a vaidade e escutar um cara que se preparou para o cargo. O Alexandre Matos pode ser esse elo para você, Lugano? Não, primeiro, desejar sorte a Pedrinho. É muito bom, sendo corporativista, né? Ver um jogador de futebol, um ex-jogador, comandando um time tão grande como o Vasco, né? Acho que isso é muito bom para todos nós, ex-jogadores, até jogadores, ir ocupando esse espaço. Ninguém mais que o jogador quer retribuir ao futebol todo o que o futebol deu para nós. Então eu acredito, sem conhecer tanto o Pedrinho, que ele realmente tem uma vontade de dar para o Vasco todo o que o Vasco deu para ele. Sempre tem um risco muito grande, né? Quando um ídolo pega um cargo de dirigente no clube, o risco é grande, né? Tem muitos exemplos no Brasil, no mundo. Então, o Pedrinho também está assumindo esse risco, que não é pouco, não? Mas você fala tudo, Dani. A SAF que coloca dinheiro, quer ganhar dinheiro, Sim. quer ganhar título. E ninguém melhor que Pedrinho, ninguém conhece mais Vasco que ele, ninguém conhece futebol talvez mais que ele. Então eu acho que por conveniência da SAF, o Pedrinho vai ser ouvido, escutado e acho que vai ter muita influência sim. Obviamente, quem toma decisões é quem coloca o dinheiro, né? Mas quem coloca o dinheiro precisa de gente com capacidade para gerenciar, né? Então eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, desejo isso, sendo um pouco, de novo, corporativista, por ser um ex-jogador, e tomara que tenha sucesso, que possa disfrutar dessa etapa. Nem todos os ex-jogadores que fuimos dirigentes disfrutamos dessa etapa, né? Esse é um detalhe não menor, tentar disfrutar desta nova experiência e aprendizagem, né? E que abra também espaço para outros ex-jogadores que se preparem e que possam ocupar esse lugar em seus clubes, né? Eu acho que o Zinho também toca num ponto importante, né? Que ele não está sozinho. Ele está acompanhado ali de muitos ex-jogadores, de ídolos. E acho que também se justifica o motivo de ter sido ele, Pedrinho, o escolhido para ser o representante, para ser esse presidente. E é bom que ele tenha ao lado gente como o Edmundo. É um outro tom, é uma outra maneira de se expressar, mas igualmente querendo o bem desse clube. Vamos só ouvir o Edmundo para a gente devolver ali para o Tetra para falar um pouquinho mais dessa equipe, desse grupo que está montado. Olha, eu acredito que o trabalho do Pedrinho vai ser fantástico. Primeiro porque ele tem conhecimento de causa, tanto dentro quanto fora do campo. E a gente tem um grupo de executivos que vai dar todo o suporte para que ele tenha uma ótima administração. O Vasco não é da 777, o Vasco é sócio da 777 e tem que prevalecer essa sociedade, assim, fazendo valer os 30% da instituição. É por ela que a gente vai trabalhar, por um Vasco grande, forte e campeão.
e acho que a gente vai conseguir entregar tudo que foi falado na campanha. O futebol está todo centralizado com a SAF, então não tem muito o que fazer, mas a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar no projeto de uma reconstrução, né, de reforma do estádio de São Januário, para que os torcedores possam ter uma melhor acomodação, possa ter um número maior de torcedores presentes em São Januário. Então tem bastante coisa para fazer no esporte amador também. A gente quer que o Vasco volte a ser campeão novamente no vôlei, basquete, natação, futsal, remo. Enfim, eu não sei nem se o Vasco foi campeão recentemente, mas eu acho que a ideia é que os esportes olímpicos novamente tenham a importância que sempre teve no Clube de Regatas Vasco da Gama. Eles vão ter que elencar ali, né, Zinho, prioridades, assim, por onde eles vão querer começar a conversar sobre os assuntos. Eu acho que a reforma de São Januário é um ponto muito importante a ser colocado, porque é um estádio super charmoso, é um estádio que tem toda uma história, mas hoje em dia é um estádio com muito pouco conforto para quem vai assistir partida. E não estou falando de entorno, porque o entorno não diz respeito a quem comanda aquele espaço. O entorno, segurança, diz respeito a governo, é outra esfera. Mas ali dentro também pode ser melhorado. E, assim, o Edmundo, que é a mesma coisa que o Pedrinho, assim, você conhece, eu conheço, todo mundo aqui conhece o Edmundo, a gente sabe o quanto que ele é apaixonado por esse Vasco, mas quando ele já coloca ali, né, a 777 não é dona do Vasco... Já foi com a chuteira pra frente, né? Já foi com a chuteira pra frente, né? Já foi com... Ele já viu uns passinhos ali, avançar com a bola e já foi embora, assim. Mas é bom. É bom. Você tem que... os casamentos, né? Assim, se for tudo igualzinho, às vezes a coisa não dá certo. Temperamentos diferentes, aí a dupla se encaixa, né? Então, assim, o Pedrinho é um cara que é mais do diálogo, a sua maneira de falar, os seus esclarecimentos. O Edmundo já é um cara mais sanguíneo, mas muito olho no olho. Eu gosto. Acho que o Edmundo ali, ele não ofendeu ninguém, ele não foi desrespeitoso, ele falou a verdade. O Vasco tem 30% e tem que ser ouvido por esses 30%, né? Então, assim, nós estamos aqui, nós conhecemos o Vasco, nós temos uma história aqui dentro e nós preparamos para estar aqui nessa função. E nós temos 30%, representamos, né, esses 30% e a gente quer o melhor para esse torcedor. Eles, na campanha, como é mais a parte do clube, então eles fizeram as promessas de campanha e eu acho muito legal eles já falarem sobre isso. São os esportes amadores, os esportes olímpicos, a melhora de São Januário, que é um estádio espetacular, uma história lindíssima, mas que está ultrapassado. Então, legal, buscar investimentos. É isso aí, torcida do Vasco. Cara, o Edmundo falou assim, mas... A gente sabe como que funciona, né, pessoal? A 777 comprou a maioria da SAF e ela que quer mandar, né? Tem 30% ali para falar, mas quem vai ser o presidente ali que vai bater de frente com a 777, né? Eles vão pedir planejamento, eles vão pedir, qual que é o seu planejamento, né? E assim, esse é o chato de se virar uma SAF, né? Eu acho assim... Ou a SAF investe o que os dirigentes estão pedindo, ou nem vira SAF, né? Porque assim, a 777 pode mandar mais, só que quem entende mais de futebol ali são os dirigentes. E eles vão mandar uma proposta, vamos supor, quero contratar, né, o Gabigol, quero contratar o Gabigol, né? Gabigol resolveu baixar, um exemplo, pessoal, baixar o salário, eu confirmo tudo com o cara, vou lá como dirigente, porque a 777 não vai mandar representante para negociar com o jogador, pessoal, pode esquecer, eles não vão mandar, né? Aí o dirigente vão lá, faz a parte deles, negociam e chega no final, espera o aval da 777 e eles falam não, né? Foi assim com o Edjar, não foi culpa de ninguém, né? Nem da 777 e nem dos dirigentes, mas assim... ficou esperando o aval da 777. Não adianta nada ir na imprensa dar uma entrevista, né, falar uma entrevista empoderadora, mas só que na prática a gente sabe como que funciona. A 777 é quem está mandando agora.
A 777 comprou a maior parte da SAF. Vocês acham que eles vão querer ficar de fora? Vocês acham que qualquer decisão tomada dentro do Vasco não vai ser eles que vão querer tomar? É bem difícil, cara. O ruim de virar SAF é isso, o bom é que tem dinheiro em caixa, né? Mas, assim, às vezes a SAF demora demais para decidir, né, em relação a uma negociação que acaba perdendo a negociação. Né? Espero que o Pedrinho não chegue querendo, né, entrave, querendo, né, mostrar trabalho, querendo bater de frente com a 777, porque não vai dar certo. Vai virar uma bagunça o Vasco e quem vai sofrer é os jogadores dentro de campo. Dentro de campo, o time que vai sofrer, né? Porque em meio ao entrave, em meio a negociações ali erradas, né? O time pode ir ruim. O time começa a ir ruim lá no campeonato, né? E aí, né, o Vasco pode ficar brigando para não cair de novo, né? O que tem que ter é organização fora de campo e organização dentro de campo, né? Conversar, mostrar o planejamento, falar 777, ó, o que a gente tem é isso. Quero que vocês decidam o que vocês vão fazer, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!